Fala, Diego, tudo bem? Prazer ter você aqui no nosso canal. Vamos bater um papo hoje aí sobre como construir business para fora, né? Como construir um business global, tirar dúvida aí da galera. O pessoal sempre manda dúvidas lá na comunidade, né? Sobre é, como abrir uma empresa fora, o que que ele tem que fazer, se é difícil, se não é, se custa caro, etc. Vamos trocar uma ideia aí. Seja muito bem-vindo. Ô, Paulo, obrigado pela oportunidade, cara. Sempre uma satisfação conversar contigo e compartilhar um pouquinho também sobre fazer negócio aí nos Estados Unidos e em nível global. Legal, cara. Inclusive, antes desse papo aqui, lá na comunidade, já tinha um pessoal falando lá de saída fiscal e o outro perguntando se alguém já fez, tá? Deixei marcado como não lido lá, vou responder assim que a gente finalizar aqui depois. Nossa, cara, todo dia tem alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa nesse sentido. E, cara, pra gente começar, né? Eu trouxe algumas perguntas aqui pra gente trocar uma ideia, mas pra gente começar, primeiro, por que operar nos Estados Unidos, né? Por que você acha que alguém que tá aqui no Brasil, do tamanho que for, o cara que tá começando ou o cara que já é um pouco maior, tem um faturamento e tal, por que que ele deve operar nos Estados Unidos? Claro, perfeito. Cara, eu acho que assim, é sempre importante a gente separar o operar nos Estados Unidos em duas camadas. Uma camada burocrática e uma camada de negócios, né? Então, assim, quando a gente fala de negócios, de estratégia de crescimento, né? Quando a gente fala em estratégia de crescimento, não é operar apenas no mercado americano, né? É utilizar o mercado americano como uma forma de você adaptar seu produto para concorrer a nível global. Hoje em dia, assim, a não ser que seja uma ferramenta de emissão de nota fiscal para o Brasil, né, que é muito específico e é de um país, assim como tem em Portugal, como vai ter em outros países, né, o teu software, o teu SaaS, ele já é, na verdade, já sofre concorrência a nível global. Né? É alguém que está na Índia desenvolvendo software que vai brigar contigo, alguém que está em Portugal, alguém que está na Alemanha, na Austrália. Ou seja, indiferente de você querer ou não, se o teu software ele supre, ele atende mercados que não são muito específicos do seu lugar, do seu local onde você mora, você vai ter concorrentes em nível global e do mundo inteiro. Né? Então, quando a gente fala em entrar no mercado americano, a gente pode olhar por duas perspectivas. A perspectiva de ter uma operação com maior eficiência contábil, fiscal, e aí isso os Estados Unidos é melhor do que grande parte dos países do mundo, e uma outra camada é de visão estratégica, de proteção de mercado e de concorrência. Né? Então, acho que tem essa separação importante. De uma visão operacional, cara, primeiro para você abrir uma empresa nos Estados Unidos, o processo é super simples, leva lá de 15 a 25 dias para estar com a tua operação rodando. Né? A partir do momento que você tem uma operação nos Estados Unidos, você tem acesso a todas as ferramentas que estão no mercado americano, mesmo que você não mora no país. Né? O segundo ponto é que, contabilmente, fiscalmente, a legislação americana é muito mais simples e transparente e pró-empresário do que uma legislação do Brasil. A gente está falando aqui em português, né? A maior parte da audiência é em Brasil, então vamos falar do Brasil. Do que do Brasil, né? Então, você paga imposto somente sobre o lucro, você tem grande parte das suas despesas são efetivamente dedutíveis já no primeiro ano, você paga imposto, na verdade, 3 vezes ao ano ou 4 vezes ao ano. Então, assim, você tem uma série de benefícios que você não vai ter no Brasil, inclusive de antecipação de caixa e assim por diante, que é o que vai acontecer agora, né? Depois a questão dos impostos, né? Então, que é o que na sua comunidade o pessoal tem falado bastante sobre o imposto para anúncio na meta. Então, se você fatura na meta com o CNPJ, né, a meta vai te cobrar 13% de imposto, porque é o que o governo está cobrando dela. Se você faz um anúncio com uma operação dos Estados Unidos vendendo para clientes no Brasil, você não tem esse imposto. Ou seja, né, interessantemente, a partir do momento que você está no mercado americano, que você entende como funciona o sistema contábil fiscal americano e todas as ferramentas que você tem acesso, você entende o quanto tempo o empreendedor brasileiro perde com burocracia e questões locais. Né? Sim. E aí, o segundo ponto é, como eu falei anteriormente, é estratégico. Né? Pô, se tu vai lançar um produto no mercado e esse produto realmente for bom, vai ter alguém de fora do Brasil que vai estar olhando para ti, que vai copiar e vai entrar no mercado brasileiro. Né? E com ferramentas hoje em dia de AI, por exemplo, que é muito fácil traduzir um site, traduzir um sistema e traduzir inclusive o customer service, né? Aquela proteção por idioma vai deixar de existir. Ah, não, cara, não Sim. entra aqui no Brasil porque aqui a gente fala português. Cara, isso, primeiro, brasileiro está aprendendo a falar inglês por necessidade. Segundo, com AI, meu amigo, a gente faz call aqui e traduz simultaneamente para qualquer idioma. Ou seja, a barreira do idioma vai deixar de existir também.
Sim. É, o próprio Pipeback, a gente já tá em 4 línguas, né, português do Brasil, português de Portugal, inglês dos Estados Unidos e espanhol, né, então, e a gente tende a acrescentar cada vez mais línguas, porque realmente a IA facilita muitas coisas, né, realmente essa barreira, não vai existir, realmente não Exatamente. vai existir. Hã, Exatamente. e cara, vamos entrando um pouco agora na parte de faturamento. A partir de qual tamanho, né, a pessoa pode abrir uma empresa nos Estados Unidos? Quanto é o mínimo de faturamento que ela tem que ter? Ela precisa disso e etcétera? Porque isso é uma dúvida que a galera tem. Às vezes ela pensa que ela precisa ser muito grande. Ah, minha empresa precisa ter lá, ter 100 funcionários, faturar milhões. Quanto que ela precisa para abrir uma empresa de Perfeito. faturamento? Perfeito, cara. Assim, olha, na verdade, faturamento zero, tá? De uma resposta simplista, né? Veja só, hoje o custo para você abrir uma empresa nos Estados Unidos e operar, no nosso, digamos assim, num pacote intermediário, cara, $1.000, R$ 6.000, basicamente, R$ 500 ao mês. É basicamente esse o custo para você abrir uma empresa e poder operar no mercado americano já com os impostos, as declarações necessárias. Então, assim, eu não sei quanto você paga para o seu contador no Brasil, mas possivelmente não seja muito menos do que isso, ou seja, até mais do que R$ 500 por mês. Né? Então, em relação ao investimento, cara, honestamente, não é o ponto. Né? Não é a barreira. Vem, obviamente, a barreira. Na verdade, a maior barreira está no quanto você tem que investir para ganhar novos mercados. Então, quando você compete por ads 100% para o mercado brasileiro, você vai ter um custo. Quando você está rodando ads para o mercado europeu, você vai ter um outro custo, um custo em euros. Né? Então, você tem que cuidar na proporção do investimento para ganhar novos mercados. Tá? Uhum, Operacionalmente, veja, dentro dos mais de 10 mil clientes que a gente já atendeu nos Estados Unidos, cara, eu tenho desde o cara que está começando a operação, e aí no dia zero ele abre nos Estados Unidos por questões contábeis e fiscais, como eu falei anteriormente, e eu tenho o cliente que chega já para a gente com tração. Não, pô, já tinha uma operação no Brasil, eu tenho funcionários no Brasil, meu time está inteiro no Brasil, puta, aí talvez não faça sentido você começar com uma empresa nos Estados Unidos, porque você vai ter que registrar o cara CLT dentro do Brasil. Então, né, a gente tem que levar isso em consideração também. Ó, eu já tinha operação, validei aqui dentro da minha agência, da minha empresa, agora vou escalar. Daí ele faz esse processo de formação nos Estados Unidos e assim por diante. Eu tive num evento em Madrid, no South Summit em Madrid, em junho, em maio, e tiveram vários painéis com VCs espanhóis, né? Era um evento focado em mais mercado espanhol e europeu. E, cara, era assim, ó, abra uma empresa nos Estados Unidos. A partir do momento que você tiver uma empresa nos Estados Unidos, você valida seu produto, o seu projeto, a nível americano também, que é um mercado muito grande, né? Quando você olha para países pequenos como os países da Europa, que é um país muito maior do que os outros países aqui. Então, você valida lá, você tem acesso a capital americano, o VC é mais fácil para investir por lá do que investir por fora. Ou seja, não está tão ligado assim, putz, quanto que eu posso investir para começar o processo, porque a burocracia é barata. Esse não é o que é mais caro. Hoje facilitou muito. Né? É principalmente você entender se aquilo faz sentido para o mercado que você está tentando abocanhar, né, que você está tentando ganhar, e dentro da sua operação no Brasil, você vai ter funcionários locais, se você precisaria ter essa entidade no Brasil também. Eu falo assim, entendi. cara, eu preciso ter uma entidade no Brasil. Não, beleza, começa pelo Brasil, depois abre lá fora. Não, cara, minha operação é 100% remota, eu tenho só funcionário, só time que é PJ ou MEI prestando serviço para mim, ou seja, não tem esse vínculo empregatício com eles. Eu, pessoalmente, falei, cara, abre nos Estados Unidos e opera de forma 100% legal lá e 100% legal no Brasil também. E aí você já está pronto, com uma estrutura pronta para escalar a nível global. Legal, então a galera que tá começando ali, desde o dia zero, então ele já pode abrir uma empresa, seja uma LLC ou uma C Corp, e começar a operar no mercado americano, né. Pode. Legal. E uma coisa legal que você falou é o acesso a ferramentas, né. Ah, a galera que nos acompanha, ela tá muito familiarizada, por exemplo, com o Stripe. Quando você abre uma conta no Stripe brasileira e uma conta no Stripe americano, parece a mesma coisa, mas não é. Você tem acesso a ferramentas muito diferentes dentro do próprio Stripe, inclusive cross-border payment, etc, pra você mandar grana, né, para diferentes países. Então, fica a dica aí, galera, dependendo o seu modelo de negócio, faz muito sentido você já começar com uma empresa nos Estados Unidos para você ter acesso a ferramentas diferentes. Eu dei o exemplo aqui do Stripe, mas, enfim, a gente vai ter N casos, né, de N empresas que a gente vai ter acesso. Sim, sim, esse ali. E ferramentas como de pagamento, então ferramentas financeiras, como você comentou, o próprio Stripe, né, que é, é muito forte, mas não só financeiras.
né? Você tem hoje uma série de ferramentas que participam desse ecossistema que, né, para startups, que tem um custo menor de operação nos Estados Unidos. Então, a própria AWS. Né, a AWS no Brasil, dependendo de como você está localizando o teu servidor, vai custar mais caro você comprar do Brasil do que comprar com uma empresa nos Estados Unidos, porque tem imposto também em cima disso. Né? Então, licença de software no Brasil tende a ser mais caro se você comprar no Brasil, porque tem imposto de licença de software no Brasil. Nos Estados Unidos é diferente. Então, tem vários outros pontos que você tem acesso. Mas em questão de meio de pagamento, Paulo, assim, uma dúvida muito comum também, isso é dos nossos clientes. Cara, o meu cliente não está nos Estados Unidos. O meu cliente está no Brasil, ou está na Europa. Como que eu vou fazer? Primeiro que assim, o cliente a nível global, tirando o mercado Brasil, né? O cara que está na Europa, esse cara vai pagar via cartão de crédito. É um modelo que funciona na Europa, é um modelo que funciona nos Estados Unidos e em uma boa parte da Ásia também, né? Oriente Médio. Então o cara paga via cartão de crédito ou cartão de débito, que nos Estados Unidos vai funcionar igual. Diferente do Brasil, que tem que digitar a senha, outro processo, Estados Unidos é a mesma coisa. Né? Então, quando você consegue um cartão de débito, por exemplo, aqui de uma conta em Portugal, você passa ele em qualquer Stripe nos Estados Unidos sem nenhum problema. Então, fora do Brasil, você vende tranquilamente via cartão. Quando você pega Brasil, cara, você tem assim, olha, App Max, o próprio Ebanks, que é um, né, dos grandes cases de sucesso do Brasil, que facilitam isso. O Pag Brasil tem isso também. Né? Eles facilitam isso. Cara, você com o câmbio real, você consegue receber pagamentos em reais na conta da sua empresa nos Estados Unidos. Então, para o teu cliente, ele está pagando um boleto bancário, está usando o cartão dele parcelado, o cartão de crédito dele parcelado do que ele, sei lá, tem no Banco do Brasil, aí o que for, e vai Pix, inclusive, e você vai receber nos Estados Unidos de forma transparente. Então, de volta, até mesmo existem startups que permitem que você tenha meios de pagamentos locais em múltiplos países onde isso faz sentido. Então, o próprio Stripe tem isso. O próprio Stripe, se você tem uma conta americana, você consegue receber via Pix, via cartão de crédito em real, cobrado em real, sem IOF, sem nada, e receber. Ele converte, né, o real para dólar e você recebe lá. Obviamente, você não vai ter parcelamento, esse tipo de coisa, mas também funciona. Mas é bem legal. Isso é bem legal. Exatamente. Cara, legal. E aproveitando esse gancho, né, que eu falei aqui, muita gente tem essa dúvida, né? Beleza, decidi que eu vou abrir uma empresa nos Estados Unidos para minha operação. Qual é a melhor forma de ele abrir uma empresa? Se vai ser uma LLC ou uma Corp lá nos Estados Unidos? Perfeito. Cara, eu acho que tem assim, existem diferentes cenários e até perfis de operação. Vou focar aqui no empreendedor, no pequeno que está começando, para ficar mais simples. A principal diferença entre as duas estruturas está em como você trata os sócios e como você trata os impostos. Tá? Acho que esses são assim, os principais pontos a destacar. Em nível societário, uma LLC ela é similar a uma limitada no Brasil, uma corporation é similar a uma SA no Brasil. Então, uma você tem sócios, a outra você tem acionistas. Tá? A nível fiscal, uma LLC ela é transparente, então a empresa não paga impostos sobre o lucro, mas obrigatoriamente ela distribui o lucro para os sócios. E aí os sócios é que vão pagar imposto. Uma corporation não. A corporation paga 21% de imposto a nível empresarial, sempre sobre o lucro, e se ela distribuir dividendos para os acionistas pagam imposto nas suas pessoas físicas. Tá, então você tem essas diferenças. A nível funcional, se você é pequeno, está começando sozinho a tua operação, e cara, você não está olhando para investidor agora, nesse primeiro ano, segundo ano de operação, a LLC geralmente é um modelo mais comum. Por dois motivos. Por quê? Se você tiver presença nos Estados Unidos forte, com funcionários, escritório, o que for, e você tiver que pagar, então, impostos nos Estados Unidos, uma LLC vai ter uma carga tributária menor. Que a empresa paga zero, os sócios pagam entre 10% e 37% nos Estados Unidos, depois declaram isso no Brasil, e no Brasil, dependendo de quanto pagar nos Estados Unidos, não vão pagar nada no Brasil, porque é uma compensação dos países. Numa corporation, teve o lucro, vai pagar 20% no Brasil, nos Estados Unidos, distribui e paga mais 30% na empresa, então assim, a operação fica mais cara. Mas uma LLC de um único sócio também, que se ela não tiver operações físicas nos Estados Unidos, funcionários, representantes locais e assim por diante, ela não necessariamente tem que pagar imposto nos Estados Unidos. Então ela pode ser isenta nessa operação. Então, aí que entra o que o grupo perguntou ontem, né? Eficiência fiscal. Pô, se você tem uma LLC nos Estados Unidos, opera de forma 100% remota, sem funcionar no país, e você tem uma residência fiscal, por exemplo, no Paraguai, em Dubai, ou no Uruguai, que o pessoal comentou, né? E você não mora mais do que X dias no Brasil por ano, eventualmente você não precisa pagar imposto nem nos Estados Unidos, nem em Dubai, nem em Paraguai. Então também
também estruturas que podem fazer mais sentido. Mas uma LLC acaba sendo o modelo mais comum. O que acontece quando você tem uma startup? Né? Então, por exemplo, o Payback pode começar com uma LLC. Segundo ano, poxa, a gente vai precisar agora levantar capital. Então, hoje os fundos, se forem fundos, geralmente quando são fundos locais nos Estados Unidos, eles vão converter essa LLC para uma corporation. E aí você faz esse processo. Facebook foi assim. Facebook começou com uma LLC na Flórida, depois virou uma corporation em Delaware. Tá? Então, você faz esse movimento. Em outros casos, quando esse fundo é de dinheiro de fora dos Estados Unidos, a YC faz isso. A YC fala, olha, o nosso fundo ele é de Caimã, se eu não me engano, o BVI. Esse nosso fundo é lá de fora. Então, nos Estados Unidos, você tem uma LLC, não uma corporation, porque esse capital está vindo de fora. Então, de volta, quando chegar no momento que você vai ter um aporte de capital, se você tiver uma LLC, você consegue converter ela para uma corporation. E aí você ajusta de acordo com que o teu fundo, o que aquele teu planejamento naquele momento faz sentido. Se você começar com uma corporation para voltar para uma LLC é mais difícil. Entendi. E é fácil essa transição da LLC para C Corp? É assim, é um processo simples, sim. Quantos dias mais ou menos dá para fazer esse processo aí? Então, é que nos Estados Unidos, assim, não dá para falar muito por dias, porque às vezes os processos ocorrem inclusive em paralelo. Mas assim, olha, por exemplo, você vai ter uma LLC. Para transformar uma Corp, em 15 a 20 dias, você está com tudo alinhado, todo documental. Não quer dizer que o processo foi concluído, porque eventualmente você vai ter que, para finalizar aquela LLC, fazer o imposto de renda final junto ao IRS, que tem que esperar o final do ano fiscal, ou seja, tem outras coisas que levam mais tempo. Mas, digamos assim, para você falar, ó, a minha LLC, agora eu estou operando como uma Corp, menos de 30 dias você está com isso feito. Legal, legal. Legal. E, cara, pegando já esse gancho aí também, muitas pessoas falam sobre Delaware, né, que é o estado mais famoso para abrir a sua empresa lá e tal. Cara, eu sei que vocês, né, fazem mais estados, mas vamos focar primeiro em Delaware. Por que o Delaware é tão famoso e por que as pessoas, né, escolhem abrir empresa lá? Quais os benefícios e também os malefícios, né, o lado negativo disso? Perfeito, cara. Delaware, assim, ele é muito famoso por três principais razões, tá? Primeiro, pela isenção de imposto de renda estadual, se você não tem operação no estado. Então, veja, se o Facebook fosse incorporar, se a Meta hoje em dia, né, fosse incorporada na Califórnia, não em Delaware, sobre 100% do lucro dela, ela teria que pagar lá 9% de imposto de renda estadual na Califórnia. Que Califórnia tem imposto de renda estadual. Como ela faz isso em Delaware, Delaware é isento, ela não paga nada sobre o lucro da operação dela. Então, tem uma eficiência fiscal. O segundo ponto, aí é claro, tem uma privacidade sobre as informações da empresa, então os dados dos sócios não são públicos, os dados dos acionistas, né, dessa operação não são públicos, diferente do que acontece na Flórida, por exemplo. E o terceiro ponto é em relação à corte. Então, Delaware é o berço do modelo corporativo moderno americano, basicamente. E existe uma corte que sempre foi muito pró-business e muito centrada em resolver problemas de corporações. Veja, mais de 50% das 500 maiores empresas dos Estados Unidos estão registradas em Delaware. Então ela está acostumada a lidar com casos de acionistas. Teve recentemente o caso do Elon Musk versus Tesla, né, sobre a distribuição dos rendimentos, da bonificação dele e assim por diante. Quem resolveu aquilo foi a corte de Delaware. Então é uma corte muito especializada. Então, a maior parte dos investidores americanos, quando estão aportando na sua empresa, peçam que você faça isso via Delaware. Quer dizer que Delaware é a melhor opção para todo mundo? Cara, não necessariamente. Né? Você pega, por exemplo, Wyoming, que é outro estado que hoje em dia muita gente conhece. Se você tiver uma LLC operando no estado de Wyoming, você também tem isenção de imposto de renda estadual. O processo de abertura da empresa acontece em um dia versus 15 ou 20 dias de Delaware. Você também tem privacidade sobre as informações. A taxa de renovação de Delaware para uma LLC são $300, em Wyoming são $60. Ou seja, você tem uma operação muito mais moderna. Né? Então, hoje em dia, mais de 50% dos clientes da GlobalFi abrem em Wyoming, não em Delaware. Agora, se você vai levantar capital, se a sua rota é fundo de investimento, Delaware geralmente acaba sendo a principal opção. Tá? Uma parte dos investidores, a gente até fez um vídeo falando sobre isso, da A16Z, né, do Anderson Harris. Eles ficaram muito bravos com Delaware e falaram, cara, a gente está saindo de Delaware agora, está começando a levar nossas empresas para Nevada. E aí eles mudaram a registro do fundo deles, do fundo do VC deles, de Delaware para Nevada, que tem características muito similares a Delaware também. Fala assim, ó, a corte lá de Delaware não tá mais tão legal agora, a gente tá gostando mais da corte de Nevada, entendeu? Então, os Estados Unidos têm algumas questões assim que são muito específicas do país.
né? No Brasil você não vê a pessoa trocando, minha empresa agora no Paraná, não, agora ela vai ser em São Paulo, não, agora ela vai ser no Amazonas. Não é tão comum, né? Mas nos Estados Unidos você tem características diferentes por estados e os empreendedores estão sempre, principalmente os fundos de capital, estão sempre atentos a essas movimentações. Sim. Essa é uma característica que eu acredito que tem muito a ver também com, o modelo, né, federativo, né, porque no Brasil, basicamente, o imposto é o mesmo em todo lugar, né, tirando uma coisa ou outra ali que você vai ter variação de estado, mas nos Estados Unidos não, muda muito de um estado para o outro, né. Tanto em questão de privacidade, número de imposto, né, a porcentagem que você paga de imposto, as regras, né, as leis, Isso na corte mesmo, né? é como se fossem realmente micro, países, né, unidos ali, por isso que é Estados Unidos da América, né. Que nem são tão micros, né? Né, em São Tomé, você pega Mas o PIB da Flórida é quase nosso PIB aqui do Brasil, e a Flórida é minúscula. a Califórnia acho que é o quinto maior PIB do mundo, né? Só a Califórnia. Sim. A Califórnia acho que é 4.2, 4.3 tri, assim, é bizarro, é bizarro. Bastante dinheiro, né? Bastante dinheiro. Bastante dinheiro. E cara, uma outra dúvida também que a galera sempre pergunta é a questão desse agente registrado, né. Se você puder explicar o que que é o agente registrado, fazer um comparativo com o Brasil aqui, para uma analogia para o pessoal entender, porque não é uma coisa muito comum, né, esse termo agente registrado no Brasil, né, então é meio esquisito pra galera. Ó, para você manter uma empresa legal nos Estados Unidos, assim, você tem três obrigações básicas, tá? Pra gente facilitar o processo. Três obrigações básicas. A primeira é ter um registered agent, que é um agente registrado. A segunda é fazer a renovação da empresa junto ao Estado, chama-se Annual Report and Franchise Tax. E a terceira é, obviamente, cuidar da declaração do seu imposto de renda, junto ao IRS, né? Essas são, assim, existem outras, mas essas são as principais. O Registered Agent, especificamente, ele é uma entidade que ele é required, ele é requerida por cada, obrigatória em cada um dos estados. Tem que ser uma entidade em alguns estados, em outros pode ser uma pessoa física ou uma entidade que tenham residência naquele local. E elas são responsáveis por receber qualquer comunicação legal ou oficial estadual para você. Então, por exemplo, sua empresa sofreu um processo, sei lá, registro de marcas e patentes, alguém está brigando contra a sua marca. Eles vão mandar uma notificação legal para você, para o seu endereço, que aí, digamos, pode ser no Brasil, mas eles também vão encaminhar uma cópia para o Register Agent. E esse Register Agent, ele é responsável por receber aquele documento e entregar para você. Então, se ele vai te entregar via e-mail, ou se ele vai te entregar via WhatsApp, ou se você vai pedir para que ele te encaminhe isso via correio, o desejo é seu. Mas ele tem essa obrigação, né, de receber o documento e enviar. Isso é o Register Agent. E cada estado exige um que esteja lá. Então, por exemplo, na GlobalFi nós temos o nosso escritório, a nossa base, nossa sede própria, inclusive, é em Orlando, na Flórida. Então, dentro da Flórida, nós agimos como Register Agent para os nossos clientes. Em Wyoming, em Delaware, nós temos parceiros que operam localmente, que tem esse escritório com um funcionário que está aberto das 9 às 18, de segunda a sexta-feira, então, que cumpre aquelas regras e que faz papel nesses estados. Então, sempre que você registra uma empresa nos Estados Unidos, o estado vai exigir um register agent, você vai informar essa pessoa. Entendi. E uma co Por Não, favor. não, pode falar, pode falar. E uma curiosidade minha, se vamos supor que eu more na Flórida, eu posso, ser o meu agente registrado ou não? Precisa ser uma entidade, né, uma pessoa Na, física que ela tem um na vínculo com Flórida o pode. governo. Na Pode? Flórida pode. Em Delaware você não pode. Na Flórida você Legal, pode. Então, legal. também, varia de estado para estado. Né? O Entendi. que acontece é assim, olha, o empresário americano, o microempresário bota o endereço de casa e faz a sua casa. Beleza. O empresário já pipe back. Ele, quando for começar, ele provavelmente vai contratar um register agent e um endereço virtual corporativo. Porque você não quer que o endereço da sua casa seja público. Entendeu? Você não quer quando você abrir uma conta num banco, quando você abrir uma conta, sei lá, que seja o endereço da sua casa. Ou no próprio Google, né? Você quer utilizar Sim, um sim, endereço sim. corporativo. Então é muito comum, assim, mesmo os empresários americanos contratarem um register agent terceiro, mesmo que eles pudessem ser. Tá? E aí, só para finalizar ali, a outra obrigação dele é te notificar sobre as suas renovações estaduais. Então ele tem que te falar, olha, tá chegando a hora de renovar sua empresa no estado, tá chegando a hora de fazer o seu annual report, franchise tax, que é aquela segunda obrigação que eu te comentei. Legal, entendi, entendi. É, e a obrigação legal desse, agente registrado, ele se limita nessa comunicação?
Só. Essa. Tá, legal, legal. Ele não tem responsabilidade sobre o seu business. Tá, Absolutamente nenhum. Assim como se ele fizer alguma coisa de errado, você também não é responsável, né? O problema é você escolher um register agent ruim, que tem, que aí ele recebe uma correspondência legal e ele não notifica. Que daí entendi. quem tá em falta, quem não respondeu o IRS, quem não respondeu o governo, quem não respondeu um processo judicial foi você, entendeu? Aí até você Sim, provar que foi ele que não te entregou o documento, seu prazo já passou e você já tem problemas, né? sim, Então tem, sim, sim. mas ele não tem obrigação nenhuma em cima da sua empresa. Tá, legal, legal. E cara, uma outra dúvida também que a galera sempre pergunta é sobre a questão desse EIN. O que é esse EIN que a gente precisa disso para operar aí nos Estados Unidos, né? Para nossa empresa rodar legalmente bonitinho. Perfeito. Nos Estados Unidos, cara, o IAN é o equivalente ao CNPJ no Brasil. Então ele é o número fiscal da sua empresa, a nível federal. Então ele é emitido pelo IRS, que é a Receita Federal Americana, né? E ele vai ser o número que vai acompanhar a sua empresa pelos próximos anos, até o final dela. Vai ser com ele que você vai ser identificado quando você abrir uma conta bancária, vai ser ele que você vai começar a construir crédito, vai ser com ele que a sua empresa, né, vai construir crédito, vai ser com ele que você vai declarar o seu imposto de renda nos Estados Unidos. Então o IAN é o equivalente ao CNPJ. Entendi. Então, quando for contratar alguém, né, vai precisar disso aí também para. O IAN é Employer Identification Number, o número de identificação do empregador. Tá. Entendi, entendi. É basicamente isso. Então é o número da empresa. Né? E aí, claro, se você é americano, se você tem uma LLC, você pode operar com seu Social Security Number. Isso é possível. Comum, não é. O comum é abrir um IAN e aí você faz isso direto embaixo da empresa, tendo uma separação completa entre business e pessoal. Né? E cara, beleza, o cara já escolheu o estado que ele vai abrir a empresa, ele já sabe o tipo de empresa que ele vai abrir, né, se é uma LC ou uma C Corp, ele já obteve o EIN dele, né, o CNPJ dele. E cara, como que faz para a galera abrir uma conta bancária e realmente começar a receber a grana, né, receber a bufunfa? Perfeito. Cara, assim, olha, hoje em dia esse processo de abertura de conta bancária nos Estados Unidos para a empresa é muito mais fácil do que era há 4 ou 5 anos. Né? Existem fintechs como Mercury, Lily, Relay e uma série de outras que oferecem esse serviço de plataforma conectada ao banco para você ter uma conta bancária, ter um cartão de débito, um cartão de crédito para operar nos Estados Unidos. Tá? Então, abrir uma conta no Bank of America, no Chase, não é tão simples. Eles têm que estar geralmente presente nos Estados Unidos, sem levar uma série de documentos. Nessas fintechs, esse processo é facilitado. Então, por exemplo, da GlobalFi, né, a gente tem uma parceria com Mercury e com Lily. Então, no Mercury especificamente, você consegue abrir a conta bancária antes, inclusive, de ter o seu IAN. Então, quando você abre Legal. o processo conosco, se você registrar em Wyoming na segunda-feira, na terça-feira a gente tem o documento no estado, na terça-feira você aplica para a tua conta bancária. E aí talvez terça ou quarta-feira você tem sua conta bancária operando nos Estados Unidos, e aí demora umas 2 semanas para chegar o seu IAN, quando chega, você vai no sistema do Mercury e faz o envio dele. Então, os bancos também estão se preparando para a realidade do empreendedorismo global, de tecnologia e assim por diante. O Lily, RelayFi, por exemplo, já não, eles permitem que você faça o processo remoto, mas eles não têm essa opção de não abrir sem o IAN. Mas todos eles oferecem a conta bancária e permite que você opere, e essa conta bancária depois você vai conectar com o teu Stripe, PayPal, assim por diante, para poder operar de forma 100% completa nos Estados Unidos. Nós mesmos da GlobalFi temos conta no Bank of America, mas a gente tem linhas de negócio nossos que só operam no Mercury. Então, mesmo a gente podendo abrir em qualquer banco dos Estados Unidos, cara, o Mercury se oferece a stack de tecnologia de serviço que a gente precisa para operar, assim como o Lily. E é muito bom, né, o appzinho do Mercury, né? É Sensacional. tipo, parece uma coisa nova, né? Não é aqueles coisas tipo de banco americano, coisa antiga, né? Não, pô, é sensacional, cara. Ele é, é um produto 100% baseado em tecnologia, né? Assim, ele é feito pro cara digital, ele é feito pro cara de startup. É sensacional. Cara, ontem eu fui num evento em São Paulo, né? Cara, tinha um moleque com o boné do Mercury. Tinha um Ah, moleque com o boné do Mercury. será que ele não pegou no nosso evento lá em Florianópolis? Cara, não sei, pode ser, A pode gente ser. distribuiu, lá em Florianópolis a gente distribuiu bonés e swags do Mercury também. Nós somos parceiros deles, eles Ah, mandaram material pra gente, é. massa, achei muito massa o moleque com o boné do Mercury. Eu falei, pô, aí sim, empreendendo global. É isso aí. E, cara, muita gente lá na comunidade pergunta, né, sobre o Stripe Atlas, né, que é o serviço do Stripe de abrir empresa lá em Delaware, né, que é muito famoso, porque o Stripe é muito famoso, uma empresa gigante. Mas, cara,
explica a diferença, né, entre a pessoa abrir uma empresa pelo Atlas e abrir uma empresa pela Globalfy. O que que vocês fazem? Que eu sei que vocês fazem um monte de coisa que eles não fazem, até porque eu já abri uma empresa pelo Stripe Atlas e eu, vamos dizer assim, entre aspas, me ferrei porque eu tive que contratar um contador depois para resolver todos os pepinos. É. Paulo, assim, olha, isso é bem interessante, né? Quando a gente para entender qual é o posicionamento da Globalfy versus do Stripe Atlas ou de concorrentes. Primeiro ponto, cara, o serviço de Stripe Atlas de abertura de empresa é muito bom. Se você quer abrir uma C Corporation em Delaware, eu vou falar para você, cara, go for it. Vai para eles, o preço deles é bom, eles têm a tecnologia, eles se abrem a empresa, já está dentro do ecossistema do Stripe. Não tem absolutamente nenhum problema você não abrir pela Globalfy. A Globalfy, nesse caso, é complementar ao Stripe Atlas. E esse é o grande ponto. Então, cara, se abrir uma corporation em Delaware, ano que vem você vai ter que fazer seu annual report, você vai ter que fazer declaração dos impostos, que é obrigatório. E aí, quem vai te dar suporte para eles? Eles vão te indicar 2 ou 3 empresas que fazem esse processo. Geralmente são escritórios caros, né, com custo alto, com serviço em inglês, que atendem num volume gigantesco. O Stripe Atlas hoje é um dos maiores, é quem mais abre empresas em Delaware no mundo inteiro, né, o Stripe Atlas. Inclusive em nível americano, eles são realmente muito fortes. Então, assim, eu não quero concorrer com o Stripe Atlas. Eu falo, cara, gostou da oferta deles? Pode abrir com eles, não tem absolutamente nenhum problema. Depois, você contrata a Globalfy para te dar todo o suporte no ongoing dessa operação. Então, a gente vai cuidar, né, vai te dar o compliance calendar, te ajudar nas obrigações, renovação junto ao Estado, o register agent, o endereço, o nosso contato com os bancos depois, a parte contábil e fiscal. A gente complementa nesse sentido. Mas nem todo mundo quer abrir uma corporation Delaware, ou nem todo mundo entende qual é o impacto fiscal de ter uma corporation Delaware, né? E aí vai só porque pelo Atlas. Quando ele poderia estar abrindo uma LLC em Wyoming, com menor custo, com velocidade maior, menor custo de manutenção e pagando menos impostos do que uma corporation dela. Então, eu diria assim, de uma forma geral, cara, você sabe que é uma corporação em Delaware, não tem nenhum problema, abre no Stripe Atlas e contrata a Globalfy para a gente dar um suporte para ti. Inclusive, a gente tem uma bonificação que a gente dá o desconto do que você pagou no Atlas dentro dos nossos pacotes. Porque eu quero Legal, ser isso aí. complementar. Eu quero ser complementar. Né? Então a gente tem isso, a gente oferece para os nossos clientes, para os leads que fazem contato conosco. Agora, leia no nosso site e entenda se para você realmente é uma corporation Delaware ou se vai ser uma LLC em Wyoming uma melhor opção, ou uma empresa na Flórida ou New Mexico, por exemplo. Então analisa isso. E aí a gente consegue te ajudar desde a abertura e depois toda a manutenção. Então, esse é o grande diferencial. Pode abrir no Atlas, não tem problema. Aí alguém falou lá assim: eu pago $30 por mês para ter o register agent e o endereço. Beleza. Na Globalfy tu paga 30 também por mês. Tá? Dentro dos nossos pacotes tem esse serviço. Mas aí, você vai precisar de alguém para fazer o teu 5472, que é o formulário obrigatório. Você vai precisar de alguém para te ajudar na renovação. E aí, quando você vai botando, mas eu pago aqui 360 por ano, aqui eu pago 600, eu preciso fazer um ATN mais 400. Quando você vê, você está gastando muito mais do que num dos nossos modelos de pacotes, que já é previsível, né? Você vê tudo desde o começo, upfront, né? Então já sabe quanto você vai gastar naquele ano, e tem o suporte em português, o time que está aqui sempre no seu contato, e que entende a dor, né, do empreendedor de fora que está operando no mercado americano. E não precisa também ficar contratando várias pessoas, vários agentes separados, é que eu acho que isso é um problema, né. Honestamente, eu abri pelo Stripe Atlas, a nossa LLC lá, da nossa outra empresa, eu tive esse problema de ter que contratar depois ali uma pessoa e tal. E cara, honestamente, legal, o onboarding deles é muito bom, é fácil, você passa no cartão de crédito, funciona bem. Mas depois eu tive que falar com uma outra pessoa, explicar tudo pra ela. Era muito mais fácil se eu já tivesse feito com essa outra pessoa, ela já teria todo o conhecimento sobre o meu caso, sabe? E no final ali, ela teria me alertado sobre as coisas que eu não fiz, tive que fazer depois, todas as declarações, né? Enfim, pagar as Uhum. taxas, etc. Exatamente assim. Cara, você. ah, nenhum serviço é perfeito. E nenhum serviço atende todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, assim, de volta, se você entende lá que o Atlas funciona bem para ti, o que eles estão te oferecendo tem value proposition, vale a pena, cara, vai nisso. Eles são bons realmente, depois contrata a Globalfire para te dar suporte no futuro, e o que você gastou no Atlas a gente dá em desconto para migrar pra gente. Tranquilo, não vai te custar mais caro. Né? Depois disso, se não é o que o Atlas te oferece, que é a LLC em dela, a corporation dela, fala com a gente, aí a gente te ajuda a entender as diferenças, e aí se fizer sentido,
você migra esse processo para. A gente já começa diretamente com a GlobalFi. Legal, legal. E, cara, quais os custos com taxas anuais, né, que a pessoa tem que pagar para o governo americano? Qual o custo que ela vai ter ali para abrir, manter uma empresa e as taxas dela? Em média, eu sei que isso pode variar, né, porque Perfeito, ó, eu vou separar em dois cenários, beleza? Cara, o primeiro cenário, você abrir uma empresa nos Estados Unidos, uma LLC, opera 100% remoto, não vai pagar impostos nos Estados Unidos. Mesmo assim, você tem obrigações, tá? Tem que submeter reports para o IRS e precisa renovar sua empresa anualmente. Teu custo, cara, 400 a 500 reais por mês, mais ou menos $1.000 por ano. Esse vai ser o custo para abrir, ter um endereço, register agent, formulários do IRS, conta bancária, ferramentinha de contabilidade e de controle financeiro e emissão de invoices, e as renovações estaduais. $1.000 já com as taxas do estado, inclusive, tá? Pronto. Segundo cenário, putz, eu estou operando nos Estados Unidos, eu tenho imposto a pagar, sou uma corporation nos Estados Unidos, ou uma LLC com múltiplos sócios, ou tenho operação local, vou operar nos Estados Unidos de forma forte, crescendo a operação. Preciso de um suporte contábil também. Teu custo médio, 5 mil, 6 mil dólares anuais. A gente está falando aí de hoje 25 mil reais, mais ou menos 2.000, 2.500 reais por mês. Tá, também. Aí contando todo o processo, declaração dos impostos, a contabilidade, assim por diante. Então, se você tiver como perspectiva assim, vou começar, não tenho clientes ainda, não sei exatamente como vai ser, bota aí $1.000 por ano. Segundo cenário, já tenho um investidor, a operação está rodando, levantei capital, estou faturando, preciso de um suporte contábil completo, mais ou menos 5 a 6 mil dólares por ano. legal. Cara, e os custos são muito bons, se você pensar 2.000, R$ 2.500 ali por mês para fazer toda a contabilidade, né, é muito barato. Ontem mesmo estava falando com um amigo meu, também ele tem um micro SaaS, ele já está faturando ali 1,5 milhão, mais ou menos ali por ano, o que não é muito, e ele está pagando, cara, R$ 6.000 por mês de contabilidade. Caramba. Porque é uma coisa mais complexa, o business dele e tal. Então, cara, o cara tá faturando, sei lá, 1,5 milhão e tá gastando por ano aí R$ 72.000 só de contabilidade, fora os impostos, né? Sim. Só a questão burocrática, né? Não, assim, o custo de operação no Brasil ele é caro, ele é alto, tá? Ele não é baixo. Mesmo quando você joga ele em dólares, ele é um custo elevado. Então, dá para você operar de forma inteligente, com uma operação nos Estados Unidos pronta para crescer globalmente, com eficiência fiscal, cara, eu acho que assim, olha, principalmente para o próximo ano, né, 26, depois 27 e 28, quando for implementando agora as novas questões fiscais, vai fazer ainda mais sentido você pensar numa operação fora. Menor carga fiscal. No Brasil vai começar a implementar que você já vai pagar imposto a partir do momento que você fatura, né? Então já vai ter o split do imposto, ou seja, você não vai nem ter 30 dias para pagar o imposto mais, né? Já vai ser na hora da venda. Cara, nos Estados Unidos você vai pagar imposto a cada três meses com uma equação anual, ou seja, tem belíssimas oportunidades de começar uma operação global. E te digo mais, perdão. Cara, para fechar a empresa, Paulo, essa é uma pergunta muito comum. Abri a empresa lá, deu errado. E aí? Como é? Qual complicado é? Para encerrar uma empresa nos Estados Unidos, você vai investir mais ou menos entre 700 e $1.000 também. E o processo leva também alguns dias para ser feito no estado, e aí junto ao IRS leva um pouco mais de tempo, tá? Mas assim, a gente está falando de 30 a 40 dias, você está com a tua empresa 100% encerrada no país, por também um custo mais ou menos de 700 a $1.000. Então, muito mais simples, tu faz 100% remoto, 100% digital, não precisa em cartório, não precisa em junta comercial, nada, e o processo acontece super, super tranquilo. Legal, legal. Cara, só complementando, eu vejo que tá rolando um movimento de as pessoas abrirem empresas nos Estados Unidos, darem saída fiscal, e ele transforma toda a operação dele do Brasil para coisa americana. Ele abre uma empresa nos Estados Unidos, aí os funcionários dele passam agora a ser funcionários de uma empresa americana, emite PJ, invoice, é, PJ, emite o invoice para lá, né, é contractor, né, faz o, é um o contrato. modelo de contractor, né, e, cara, porque tá ficando muito caro operar no Brasil, né? Como você falou, a questão aí que tá subindo dos impostos, os dividendos agora vão ser taxados, a mídia tá ficando mais cara, né? A questão de Facebook, né? Então tá ficando muito caro É, e, infelizmente, né, pro nosso país, a galera tá adotando essa medida de levar, né, o faturamento da empresa para outro sim. lugar. Tem um ponto que é muito importante, assim, até em relação a essa questão da saída fiscal, né? Pro empreendedor entender como funciona isso. Porque eu vejo que há um
há uma confusão grande a respeito disso, né? Então, para você dar, se você mora no Brasil, tua casa é no Brasil, você passa mais do que, eu não sei quantos dias são exatamente no Brasil, mas geralmente é 6 meses mais um, passa mais do que Uhum. 190 dias por ano no Brasil, cara, você é residente fiscal no Brasil, mesmo que você não queira. Você pode até dar saída, mas um dia a Receita Federal vai te identificar e falar, meu amigo, você não, você continua sendo residente fiscal daqui. Então, quando você dá a saída de residência fiscal no Brasil e você vai para um outro país, como um Paraguai que seja, um Uruguai, você tem que morar naquele país, ou então passar menos do que X dias por ano num país independente. Então, vou pegar um exemplo aí, cara, que eu conheço muita gente que faz isso. Ó, eu passo no Brasil 120 dias por ano, então lá, 3, 4 meses por ano, depois eu passo mais 3, 4 meses em Dubai e os outros eu tô viajando na Europa. Não, tranquilo, aí você realmente não estabeleceu nenhuma residência fiscal. Mas assim, a gente sabe que é difícil isso também, né? Ninguém consegue passar a vida inteira geralmente fazendo isso, né? Então, é só importante levar isso em consideração também, né? Que a residência Sim, fiscal depende realmente de onde você mora. Né? sim. Esse é um ponto importante. Residência fiscal é quando você realmente não mora naquele lugar, né. Ou quando você mora, né, quero declarar que minha residência fiscal no Paraguai, pô, eu tenho que realmente morar lá, passar eu acho que é isso mesmo, 6 meses mais um, né. Eu, 51%, né. eu acho que no Paraguai eles não têm mínimo tempo. Então no Paraguai você pode ter residência fiscal lá e passar, sei lá, uma semana por ano lá. Mas você não pode ficar no Brasil, porque aí você é É, residente isso. fiscal no Brasil também. Sim, Entendeu? sim. Então, assim, isso é importante entender muito bem como fazer esse jogo para que você não seja penalizado depois. Só, não, putz, achei que era simples, né? Mas não, É, tem, não tem é. realmente. Você tem o Nenhum país quer perder sua arrecadação de impostos. sim, e se tem uma coisa que funciona no Brasil é a Receita Federal. Com Não certeza. brinque com isso. Com certeza, com certeza. E cara, pra gente fechar aqui o papo, beleza, o cara abriu a empresa dele, abriu a conta, fez a primeira venda dele lá, o dinheiro pingou lá no Mercury, lá, ele viu lá os primeiros $100 dele. Quanto tempo ele leva para esse dinheiro sair lá dos Estados Unidos e chegar aqui na conta dele, brasileira? Cara, tem diferentes modelos de operação, tá? Então, assim, eu vou colocar 3 possibilidades, assim, aí tem que entender qual é o cenário de cada um. Cara, a primeira possibilidade é esse empreendedor que teve a receita fora, distribuir esse lucro lá nos Estados Unidos para ele. Então, assim, a Pipeback faturou 1 milhão esse ano, sobrou 500 mil na conta da Pipeback, o Paulo é o único dono, foi 500 mil para o Paulo manda esses 500 mil para o Brasil. Para sair, é um dia, né? Você comanda os 500 mil hoje mesmo tá na sua conta, amanhã tá na sua conta. Você vai ter que ter documentos de suporte, mostrar, né, o imposto de renda, mostrar o que você pagou aqueles tributos, ou seja, tem uma burocracia em cima disso. Esse é um modelo, tá? Modelo de distribuição de lucros. O outro modelo, que é um modelo muito adotado com empresas que têm operações em múltiplos países, é um modelo de transferência intercompany, né, de serviços, inclusive. Então, por exemplo, o Paulo tem o CNPJ no Brasil e o Paulo tem Pipeback Limitada e Pipeback LLC. Né? A Pipeback LLC ela é uma representante da Pipeback Limitada. Né? Então, todo o teu software está desenvolvido no Brasil, todos os seus custos estão no Brasil, tua operação no Brasil. O que você tem? A tua empresa americana ela tem um contrato de prestação e representação da empresa brasileira. A empresa americana faturou lá o mesmo 1 milhão, ela pega esse 1 milhão, desconta as despesas dela, sobraram os 500 mil dólares. Né? O contrato que tem entre empresa brasileira e empresa americana é que 90% dos lucros são pagos como serviço prestado para a empresa brasileira, como software, por exemplo. Ou a cada. Eu te vendo uma licença a 50, um serviço a 50, a empresa americana revende a 60. Ponto. Né? Então o que acontece? A empresa americana paga a empresa brasileira aí paga imposto de exportação de serviço, que é mais baixo, 3,5%, 5%, dependendo do local, e aí esse entra na empresa americana, na empresa brasileira, perdão, como pagamento do serviço prestado, e nos Estados Unidos você paga só imposto só sobre o lucro dessa operação. Né? Então, esse é um modelo também para quem tem operações entre múltiplos países. Pense talvez sei lá, eu não sei se é o caso, tá bom? Mas assim, pense talvez num modelo do Pipefy, que tem escritório no Brasil, mas que vende pela empresa americana. Ou outras startups no Brasil que têm operação no Brasil e que vendem através dos Estados Unidos. Possivelmente esse seja o modelo deles. Tá? E o Legal. terceiro modelo é, na verdade, quando você utiliza o seu cartão americano para operações em geral. Então, pensando nesse modelo, né, de não ter uma residência fiscal no Brasil, estou viajando pelo mundo, cara, você vai pegar o seu cartão da conta do Nômade, ou do Inter, que você abriu nos Estados Unidos, transfere o dinheiro da empresa para essa conta pessoa física nos Estados Unidos, que é 100% legal e
acontece na hora e você está com o cartão para gastar em qualquer lugar. Então, assim, a disponibilidade de dinheiro, ela é praticamente imediata hoje em dia, ainda mais com stablecoins que você usa para fazer transações, ela é praticamente imediata. Só é importante você entender quais são os impactos fiscais em cada uma delas, né? Legal, legal. Cara, acho que a gente conseguiu abranger vários tópicos aí. Eu consegui trazer um compiladão lá da comunidade, das dúvidas da comunidade, né? E também tirei algumas dúvidas minhas. Foi bem legal o papo aí. Espero que tenha ajudado a galera que tem intenção, né, ou está sondando, né, a ideia de abrir uma empresa nos Estados Unidos. Então, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o joinha aí, que é muito importante para a gente. E se você tiver alguma dúvida, né, sobre o que a gente falou aqui, também deixa nos comentários, que a gente vai responder todos os comentários de vocês. Vou deixar um link aqui também para, se você tiver alguma dúvida, né, você poder agendar uma call lá com o pessoal da GlobalFi, totalmente sem compromisso. Aí você fala com eles, tira todas as dúvidas, que um especialista lá vai te auxiliar. Bom. Paulo, olha, quero agradecer a oportunidade e te dar parabéns também. Né? O conteúdo que você gera é extrema relevância. Acho que é um conteúdo real. Né? Esse é algo que a gente já conversou pessoalmente. Eu falei, ó, faltam pessoas que estejam construindo e compartilhando a construção. E não só vendendo algo que elas não estão vivenciando, né? Uhum. E você fala sobre, né, começar a montar a sua empresa, né, validar produto, fala sobre expansão internacional, porque você está vivendo isso. Então, acho que isso tem um valor tremendo, né? Eu estou participando da comunidade também ali no último mês. Cara, sensacional também o nível de discussão e eu vejo as pessoas se ajudando. Então, criar essas comunidades e ajudar os empreendedores é excepcional. E um país como o Brasil tem, cara, grandíssimo potencial, né? Putz, eu acompanho os produtos que saem do Brasil, cara, é coisa incrível. É produto bom, com volume, com oportunidade de vender para o mundo inteiro, né? Falta, às vezes, saber que dá para fazer. E eu vejo que Sim. você tem mostrado que dá para fazer. Então, parabéns, agradeço a oportunidade. Estou sempre à disposição, através do meu Instagram, diego.globalfi, tranquilo. No meu LinkedIn também estou sempre compartilhando. E nos canais da GlobalFi, então, no próprio YouTube da GlobalFi, cara, tem muito vídeo falando sobre o que a gente falou aqui, e às vezes tem uma de forma um pouco mais profunda. Esses são vídeos exclusivos, né? Então, convido o pessoal também a assisti-los e a gente tá aqui à disposição. Obrigado, Diego. Sigam também o canal da GlobalFi aqui no YouTube, que realmente tem muito conteúdo massa lá e bem profundo e específico sobre os artigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!